Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Eu sou o professor Lucas Lindbergh e nós vamos fazer os exercícios de linguagem literária, tudo bem? Bom, vamos lá, né? Primeiro texto aqui, primeira questão que nós vamos fazer. Lembrando sempre, eu vou ser até meio repetitivo com vocês nesse sentido, que a leitura e resolução de questões deve sempre partir enunciado, comando de questão, texto, depois alternativas, tá? O enunciado é bem simples, diz o seguinte, né? O texto é um soneto por quê? Por que esse texto é um soneto, tá? Vamos ler o texto. Ó tu que vens de longe, ó tu que vens cansada, entra e sobre esse teto encontrarás carinho. Eu nunca fui amado e vivo tão sozinho. Vive sozinha sempre e nunca foste amada. A neve anda a branquear lividamente a estrada, e a minha alcova tem a tepidez de um ninho. Entra ao menos até que as curvas do caminho se banhem no esplendor nascente da alvorada. E amanhã, quando a luz do sol dourar radiosa, essa estrada sem fim, deserta, horrenda e nua, podes a partir do novo, ó nome de Formosa. Por que esse texto é um soneto, né? Olha, a alternativa A fala 14 versos distribuídos em dois quartetos e dois tercetos, apresentar rima cansada, amada, carinho sozinho, rimas toantes, estrada alvorada, ninho, caminho, cada verso tem 12 sílabas, não é um soneto. Percebam, as alternativas trazem coisas que só pela alternativa daria para você pensar. Quando o enunciado fala o texto é um soneto, por quê? A alternativa E não é um soneto? Puxa, está batendo de frente. O soneto tem 10 sílabas poéticas, portanto, isso eliminaria a D. A questão das rimas, né, seja na alternativa B ou C, você tem um elemento aí que olha, apresentar rimas é uma característica fundamental, mas qualquer outro poema pode apresentar rimas, isso não é uma particularidade do soneto, o que eliminaria a alternativa B. Já C são rimas toantes. Tudo bem, as rimas toantes elas podem aparecer num soneto, mas também elas podem aparecer em qualquer outro poema, e isso não é uma particularidade desse texto. Nesse sentido, vale dizer que a alternativa correta é a alternativa A, que diz 14 versos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos aqui os 14 versos, tudo bem? Então, se você observar, tradicionalmente você tem, né, um quarteto, outro quarteto, depois um terceiro. A ideia fundamental do soneto é o vínculo com os 14 versos, tudo bem? É mais ou menos essa ideia que a proposta dessa questão está trazendo para a gente refletir. Depois, rica é a rima que se processa entre palavras de classe gramatical diferente, como esta. Acho que é uma coisa importante de lembrar, tá? Até os exercícios suscitando aspectos mais formais para a gente pensar no caso da rima, né? A rima rica é justamente aquela rima que é feita com palavras de classes gramaticais diferentes, né? A rima pobre é feita com palavras de mesma classe gramatical. Então, por exemplo, se você tiver uma rima que é um substantivo com substantivo, é uma rima pobre. Se você rimar um substantivo com um adjetivo, é uma rima rica. Portanto, nós temos aqui na alternativa E, o sozinha e minha, tudo bem? Que são de classes gramaticais diferentes. Portanto, a alternativa correta da rima rica. Depois, já disse que cada verso possui 12 sílabas poéticas, ou seja, 12 sílabas, que é o quê? Um tipo de nomenclatura específica para especificamente para essa quantidade de sílabas poéticas, que é o alexandrino. Tudo bem? Tem até uma música nova do Caetano Veloso que ele brinca, né? Alexandrino, Alexandrino, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não sei se vocês já viram essa música, enfim, vale a pena dar uma olhada. Vamos lá, mais uma questão aqui, né? Releia com atenção a terceira estrofe e observe a rima nela presente. Essa rima que se processa entre palavras de classe gramatical diferente recebe o nome de... Então, nós temos ali a rima rica, né? Mais uma vez aí colocada. Tudo bem? Quando a terceira estrofe aparecer para a gente aí, tá? Enfim, o enunciado meio que já dando o aspecto técnico para a gente. Depois, eu tenho aqui, já dando resposta, os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz de Souza, são
Então, quais são os elementos formais e temáticos? Não sei se vocês estão percebendo, quando eu falo de consciência de resolução de questão, eu estou falando dessa articulação entre elementos formais e temáticos, tá? O simbolismo é uma escola literária do final do século XIX e o Cruz de Souza é conhecido aí como o primeiro, o expoente inicial, né? Ele publica 2 livros em 1893, que são Missal e Broquéis, que dão início ao simbolismo no Brasil, essa escola de fuga da realidade a partir dos elementos metafísicos e tal. É um poeta muito bom, poeta que teve um reconhecimento póstumo em função de ser negro, né? E adotado pelos senhores, enfim, que eram quando os pais morrem, os pais eram escravos, ele foi criado e teve educação de liceu, aquela coisa toda, né? Vamos ler o poema. Ele diz assim: Ah, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma, entre grilhões, as liberdades, sonha e sonhando as imortalidades. Rasga do etéreo o espaço da pureza, ó almas presas, mudas e fechadas, das prisões colossais e abandonadas. Da dor no calabouço atroz, funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos portas do mistério. Muito legal esse finalzinho. Não sei se você consegue perceber que ele faz um jogo de aliteração muito, muito forte, né? Repetição do som do S, né? Nesses silêncios solitários graves que o chaveiro do céu possui as chaves, né? A aliteração, todo mundo sabe, né? A repetição consonantal, tá bom? Então tá, como é que ele articula esses elementos formais e temáticos? Nós temos a alternativa C, que diz, né, o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico dos temas universais. Metafísico é esse tratamento, digamos, espiritualizado, né, digamos, de temas que não são necessariamente regionais, mas que tocam a todos no que diz respeito aos valores ligados à ideia de alma, treva, imensidade, natureza, enfim. E esse refinamento estético, claro, a constituição da métrica regular, né, do esquema de rimas, enfim. Se você olhar para as outras alternativas, né, você tem linguagem simples e direta, isso longe de ser a linguagem simbolista. Lirismo amoroso, intimista e temática nacionalista seria, sei lá, mais do romantismo, por exemplo. Na D, nós temos a preocupação do eu lírico com a realidade social, e você vai ver que e não são imagens tão inovadoras, são universais, né? Mas você vai perceber que a questão social não é exatamente o ponto fundamental aqui colocado, ela é uma espécie de pano de fundo do qual nós temos o gatilho para que os poetas simbolistas queiram fugir da realidade, né, por intermédio de fato do mundo metafísico. E a alternativa E, né, a liberdade formal da estrutura poética. Se você fizer a escansão aí, certamente, né, a contagem das sílabas poéticas, você vai encontrar o decassílabo, muito menos a dispensa da rima, né? Se você olhar ali, ó, presa, grades, imensidades, natureza, A, B, B, A, típico do quarteto do soneto, tudo bem? Beleza. Bom, aqui nós temos já uma questão sobre a poesia trovadoresca. Então, a poesia trovadoresca em Portugal é incorreto falar sobre o apelo popular que passou a ser representado por setores mais baixos da sociedade. Os trovadores, eles dominavam, e aí eu acho que até cabe pensar na ideia de linguagem literária, dominavam a técnica de produção do verso redondilho, né, os versos de 5 e 7 sílabas. Por isso é incorreto dizer que era um apelo popular, por mais que eles fingissem ser outras pessoas, né? Então os trovadores fingiam ser mulheres, fingiam ser, tipo, por exemplo, Dom Dinis, que era um rei trovador, ele fingia ser um homem do povo, um camponês que era apaixonado por uma nobre em função dessa questão das castas sociais, esse amor era impossibilitado, né? Então você tinha mais ou menos essas questões. Eu acho que aqui o aparecimento dessa questão pode suscitar, então, de fato, essa relação com os princípios do domínio da técnica de metrificação. Portanto, na cantiga nós temos sempre versos redondinhos, 7 ou 5 sílabas, pois servia uma sociedade analfabeta que não sabia ler e escrever, portanto, é como se fosse uma formulazinha, né? Você tem poema mais música, palavra mais som igual a cantiga. Então, cantiga trovadoresca é um gênero literário que se vale, no fim das contas,
de um princípio métrico, intelectual, racional que não era de apelo popular, tudo bem? Não era representado pelos setores mais baixos, ao contrário, como eu disse para vocês, nós tínhamos um rei trovador, tudo bem? Bom, gente, espero ter contribuído aí para refletir questões um pouco mais técnicas, né, sobre formas, estruturas, né, estrutura do soneto, estrutura das rimas, enfim, formas métricas, articulação entre forma e conteúdo, como vimos nesse exemplo, até já antecipando um pouquinho aquilo que vamos trabalhar especificamente na escola literária do simbolismo, tudo bem? Bom, é isso, espero, enfim, ter ajudado vocês aí, até a próxima, valeu, abração para todos e todas aí.